Essa é a pirâmide etária da Europa. Como vocês podem perceber, está cada vez nascendo menos pessoas, cada vez tendo menos jovens, porém a população idosa está aumentando e está aumentando bem rápido. Vamos começar aqui a nossa caminhada pela O'Connell e depois a gente vai caminhar pela Parnell. São as ruas mais famosas aqui de Dublin, pelo menos até onde eu sei. Para a gente poder entender mais sobre esse assunto, precisamos entender sobre alguns tópicos, que seriam eles: pirâmide etária, como que os jovens bancam os idosos e possíveis soluções para esse problema. Então, vamos começar aqui entendendo sobre pirâmide etária. A pirâmide etária basicamente é uma forma de medir a população de uma região ao longo do tempo. Pode ser a medida da população em uma cidade, estado, país ou até mesmo continente, por idade ou sexo. Então, a pirâmide etária ela é útil para diferentes análises. Essas análises basicamente são para poder ver como que está o desenvolvimento, para poder fazer comparação, para poder ver como que está a expectativa de vida e assim por diante. Então, várias análises ali podem ser tiradas dessa pirâmide. E existem 4 tipos de pirâmide: pirâmide jovem, pirâmide adulta, pirâmide envelhecida e pirâmide rejuvenescida. Como a gente pode reparar aí e fazer uma comparação lá com a pirâmide etária lá do começo do vídeo, a gente pode reparar que a pirâmide etária da Europa é a envelhecida. Isso significa que há uma proporção maior de idosos em relação aos jovens. Então, tá nascendo pouca gente, tem poucos jovens e muitos idosos, e isso é um grande problema para o continente. E se essa é a situação de 2024, segundo esse site, se liga só na previsão para 2100. Vai ter mais idosos ainda, menos jovens e a taxa de natalidade vai estar mais baixa do que já está. Só para vocês terem uma ideia, num contexto mais atual, digamos assim, né, num contexto mais realista pra gente, segundo o site expresso.pt, eles dizem o seguinte: os números não enganam. Em 2020, 20,6% da população da União Europeia tinha mais 65 anos ou mais. Aqui fala também que a Itália lidera o ranking de pessoas com mais de 65 anos. 23,2% da população tem mais de 65, né? Pelo menos segundo aí os dados de 2020. Mas a questão é que o envelhecimento da população europeia já está causando impacto na economia. Esses impactos econômicos, eles são, enfim, diversos. Mas tem um aqui em específico que eu queria destacar aqui nesse vídeo. Seria a pressão sobre o sistema de previdência social. Porque pensa no seguinte: lá no passado, o esquema de seguridade social foi construído em cima de uma pirâmide populacional. Então, na época que tinha mais jovens do que idosos, era simples e funcionava, vamos dizer assim, como foi desenhado para funcionar. Tinha mais jovens, os recursos, eles eram redistribuídos dos mais jovens para os mais idosos através aí da contribuição para a previdência social, e o ciclo supostamente funcionava. Agora a gente está numa situação meio complicada, porque tá tendo mais idosos do que jovens. Então tá tendo menos jovens para poder sustentar mais idosos. Um dado bacana que o canal Hug trouxe lá no seu vídeo: basicamente, para cada pessoa na União Europeia com mais de 65 anos, em 2019, havia 3 pessoas com idades entre 20 e 64 para poder sustentar essa pessoa com mais de 65 anos. Ele fala aqui no vídeo que até 2040 essa proporção cairia para 2, diminuindo ainda mais para 1,7 pessoas em idade ativa para cada pessoa com mais de 65 anos em 2070. Porém, existem aí algumas soluções para esses problemas, né?
Cada solução ela vai vir com vários desafios, porém, vamos discutir aqui um pouquinho sobre cada um deles. A primeira solução é que as pessoas mais velhas trabalhem por mais tempo. Com certeza, esse é um assunto bem polêmico, e falando especificamente aqui da Europa, a galera da França não ficou feliz com o Macron quando ele anunciou que iria aumentar o tempo mínimo de aposentadoria de 62 para 64 anos. Isso realmente vai acontecer a partir aí de 2030, segundo o Opera Mundi, e enfim, 2019 foi marcado aí pelas manifestações e etc, e teve recentemente aí outra manifestação contra essa prática. Outra solução seria investir na migração de pessoas de outros países aqui para o continente europeu. Porém, segundo o vídeo Europe is Too Old, ele comenta que mesmo as pessoas migrando para cá, basicamente, ainda assim, não iria resolver esse problema, porque segundo ele, não haveria migração suficiente para poder resolver esse problema. E a outra solução seria incentivar os casais a terem filhos, porque ultimamente a galera tá optando por não ter filho e a gente já tá vendo as consequências disso daí em muitos países. Porém, obviamente, não é fácil e isso também teria alguns impactos também. Portanto, com base em tudo que a gente viu, a Europa ela vai ter que procurar uma solução aí a mais interessante possível para poder sair desse problema. Não só ela que está nesse problema, existem alguns outros países que também estão enfrentando isso. O Japão é um grande exemplo disso daí, então só o tempo vai dizer como que as coisas vão se desenrolar por aqui. Acredito que esse seja um dos grandes problemas aí dos países desenvolvidos. Então, eu acho que por conta da Europa ser um continente desenvolvido e muito antigo, né, ela já está enfrentando problemas do futuro, em comparação aos países que estão ainda em desenvolvimento, países mais novos e assim por diante. Então, quem sabe os países mais novos, ou pelo menos os países que estão se desenvolvendo, eles não olhem para como que a Europa, o Japão e outros países vão resolver esse problema, para que quando chegar na vez deles, se chegar, eles já terem aí uma base do que seguir. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido aí. Se gostou, já sabe, daquele jeito, like, se inscreve, ativa o sino. Se não ativar o sino, nem se inscreve. E é isso daí. Muito obrigado por assistir e é nóis.